você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Isaías, capítulo 6, verso de 1 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Estenda sua mão para cá, abençoa a minha vida nesse momento. Senhor Deus, a tua palavra ela foi lida, Senhor. A tua palavra ela é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. Que nessa noite a tua palavra possa ir de encontro à nossa necessidade. Que ela possa ser uma flecha, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa história do profeta Isaías, no capítulo 6, é uma história muito conhecida. Aqueles que nasceram num berço cristão, ou aqueles que já estão numa caminhada maior com o Senhor, já leu várias vezes, com certeza, essa passagem. Também já ouvimos muitas vezes, muitas pregações sobre esse texto. Eu me converti com 17 anos, tenho 47, 30 anos na caminhada, e eu já ouvi diversas vezes alguém pregando essa mensagem. E geralmente essa mensagem ela é direcionada a um chamado missionário. Mas nessa noite eu quero trazer uma direção para a soberania de Deus, a soberania e a graça de Deus. Esse texto ele vai começar a dizer no versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías ele vê o trono do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos também essa passagem, mas muitas vezes não é esclarecido quem é o rei Uzias. E eu quero fazer uma introdução falando um pouco sobre a vida desse homem, desse rei. E se você quiser ter mais detalhes, você pode na sua casa procurar em 2 Crônicas 26, a partir do verso 1, que ali você vai ter um detalhamento maior da história desse homem. Mas o Uzias, ele foi um rei, e a palavra vai dizer que o povo amava esse rei. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em 2, Israel do norte e Judá do sul.
Israel do Norte foi governado por Jeroboão II e Judá do Sul pelo rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou por 52 anos. Quando esse rei assume o seu reinado, ele tem 16 anos. E a palavra do Senhor diz que foi um reinado próspero. O rei Uzias trouxe novamente a palavra do Senhor. O rei Uzias aproximou o povo da palavra do Senhor. Ele investiu em tecnologias, equipou o seu exército com tecnologias avançadas que nem havia naquela época. Era um homem sábio. Ele investiu em tecnologias, abriu novas estradas, abriu rotas comerciais, portos, indústrias. Ele investiu bastante na agricultura. Então a gente percebe que aquele reino era próspero. Venceu muitas batalhas porque ele era um estrategista nas guerras. E a palavra vai dizer que tudo isso chegou até o Egito. Era um reino próspero, ao ponto do texto dizer que o povo amava aquele rei. Os olhos daquele povo estavam naquele rei. Mas a palavra também vai dizer que o coração do rei Uzias, depois de conquistar todas essas coisas, ele se inflou. E ele entrou no templo. E ele quis oferecer uma oferta ao Senhor. E dentro do templo, com incensário na mão, porque essa era uma função exclusiva do sacerdote. O rei não poderia oferecer no templo uma oferta ao Senhor. E os sacerdotes abordaram o rei e disseram: rei, essa não é a sua função. Essa é a nossa função, é a função do sacerdote. E a palavra diz que o rei Uzias, ele se ira diante dos sacerdotes. E naquele momento, Deus o toca na sua testa e ele se torna leproso. E o texto vai dizer que ele fica num lugar isolado. O rei, ele já não senta mais no trono que foi determinado a ele. O seu filho começa a reinar. E ele carrega aquela enfermidade, até chegarmos em Isaías 6, onde diz: no ano que morreu o rei Uzias. Desde aquele momento que o rei é tocado por Deus e é leproso, começa a gerar no coração das pessoas uma insegurança, um medo, porque eles estavam pautados, a sua confiança, a sua esperança estava pautada naquele rei. E aqui no texto também a gente percebe que Isaías ele vai se entristecer. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Isaías ele tinha uma proximidade muito grande com o rei Uzias. Alguns dizem que eles eram até primos. Então havia uma intimidade, havia uma confiança naquele rei. Alguns teólogos também vai dizer que e comparar aquele povo que está distante do Senhor, que se afastou do Senhor e começa a cometer alguns pecados e pecados graves, a compará-los como Sodoma e Gomorra. Na verdade, o Senhor os compara a Sodoma e Gomorra, porque eles estão perdidos, eles estão afastados de Deus, porque o rei não está mais no trono.
Isaías, no versículo 1 vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta, ele vê o trono do Senhor. E aí a gente pode fazer uma pergunta para o texto: onde Isaías está? Quando ele tem o privilégio de olhar para o trono do Senhor, ele está no templo. E quem não sabe, o templo ele era dividido em partes. Havia o átrio, onde as pessoas comuns estavam. Havia o santo, onde os sacerdotes ali permaneciam. E havia o santo dos santos, onde um véu separava. Um véu de alto a baixo separava aquele lugar que era o santo dos santos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar para oferecer uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Mas o profeta Isaías, ele está no átrio, na parte externa do templo, um lugar comum. Apesar de ele ser um profeta, mas ele era um homem comum, como eu e você, que está com medo, que está indeciso. Ele era um profeta, de repente até pensando: será que eu vou prosseguir nesse meu chamado como profeta? Provavelmente muitas coisas passando pela cabeça desse homem, e ele está ali, num lugar de pessoas comuns. E quando ele olha para o trono do Senhor, ele vê algo interessante. Ele vê Deus assentado no trono, porque ele olhou para o trono terreno e o rei não estava mais. Mas quando ele olha para o trono celestial, o Senhor está sentado. Ele não vê um rei agitado, um rei andando para lá e para cá, um rei ansioso com medo, mas ele vê um Deus todo-poderoso sentado no trono, tranquilo, porque apesar de todo o caos, Deus tem o controle sobre todas as coisas. O Rei Celestial, ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo que ao nosso redor está um caos, quando nós olhamos para o trono, quando nós olhamos para o Rei dos Reis, Ele tem o controle. Ele nos diz: não se preocupe, porque eu tenho o controle de todas as coisas. Aos nossos olhos pode parecer que tudo acabou, mas quando nós olhamos para o trono, o Senhor nos diz: fique tranquilo, porque eu estou cuidando de todos os detalhes. Quando ele olha para o trono celestial, ele percebe a santidade de Deus, porque a Bíblia vai dizer que haviam serafins adorando ao Senhor, e a palavra vai dizer que esses serafins, eles tinham 6 asas, 2 eles voavam, 2 cobriam os pés, e 2 cobriam o rosto. Eles estavam adorando, eles estavam declarando a santidade do Senhor. 2 asas cobriam os pés, porque um súdito não poderia ir diante do rei sem estar com os pés cobertos. As asas sobre o rosto, reconhecendo a santidade de Deus. E eles adoravam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Apesar de todo aquele caos que havia naquele lugar,
a glória do Senhor estava sobre toda a terra. A glória do Senhor estava sendo manifestada em toda a terra. Quando o profeta olha para o trono do Senhor, algo começa a acontecer dentro dele. Porque quando nós olhamos para o Senhor, algo novo acontece em nós. Eu não consigo olhar para o Senhor e nada acontecer. Algo poderoso acontece quando os nossos olhos saem do rei terreno e são fixados ao rei eterno. Algo novo começa a acontecer dentro de nós. E quando o profeta Isaías olha para o rei dos reis, ele reconhece o seu pecado. Porque quando nós aproximamos de Deus, nós reconhecemos quem nós somos. Nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós olhamos para nós e reconhecemos que nós precisamos do Senhor. E o profeta, ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado. Ele era um profeta. Ele era um homem que era usado para falar com o povo. Mas ali começa algo novo na vida do profeta. E tem momentos que nós precisamos olhar para o trono. Na nossa dificuldade, ou até mesmo quando nós estamos vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida próspera, todas as coisas estão dando certo, mas mesmo assim nós temos que olhar para o trono do Senhor. Hoje eu estava ouvindo e vendo um vídeo do pastor Bartolomeu, que está lá em Israel. E o pastor Bartolomeu é um homem que tem 50 anos de ministério. E ele diz que a experiência que ele está vivendo lá, que ele tinha vontade de se converter novamente. A vontade de se aproximar mais de Deus e voltar ao primeiro amor. E o profeta Isaías, ele tem essa experiência de olhar para o trono do Senhor e Deus mover isso dentro dele. E ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele precisa do Senhor, e ele fica com medo porque ele vê o Senhor. Ele tem medo de ser morto, porque ele viu o Senhor no trono. Mas a soberana graça do Senhor permite que ele veja e permite uma transformação na vida dele. Poderia ser eu, poderia ser você. E quando Deus começa a agir na vida do profeta, quando ele reconhece os seus pecados, o Senhor diz para um daqueles querubins ir lá no altar e pegar uma brasa, e ele toca nos lábios do profeta e diz: os seus pecados estão perdoados, você foi purificado, você está pronto para continuar a sua jornada, para continuar o seu chamado. Eu creio que cada um de nós tem um chamado, mas às vezes as circunstâncias ao nosso redor faz com que a gente se desmotive, faz com que a gente desista do nosso chamado, da nossa caminhada. E muitas vezes nós questionamos a Deus,
Mas por que isso, Senhor? E de repente o profeta também, em algum momento, ele questionou a Deus: mas por que, Deus? A gente vivia um tempo tão bom, tão próspero, e agora nós estamos nesse momento. Mas quando o Senhor se revela, quando o Senhor vem ao nosso encontro, algo novo acontece, algo poderoso acontece. Quantas vezes nós já perguntamos para Deus, referente ao nosso chamado: será, Senhor? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Será que essa é a caminhada que o Senhor quer? Será que essa é a jornada que o Senhor tem para mim? Eu confesso que às vezes eu questiono a Deus, mas o Senhor é tão bom que Ele se revela a nós. E Ele diz: eu te escolhi, eu te chamei, eu quero te usar. Quantas vezes eu olhei para mim e disse: Senhor, eu sou incapaz. Senhor, chama outro. E aí o Senhor traz a minha lembrança que Ele me chamou, e Ele diz: você vai ser pastor das minhas ovelhas. E o Senhor traz a nossa lembrança, e nós precisamos voltar e querer se aproximar de Deus, ter esse desejo de buscar a presença do Senhor, de querer que Ele conduza a nossa vida. Como eu disse para vocês, eu sou líder de um ministério de louvor, mas eu não canto, eu não toco, até campainha eu toco desafinado. E muitas vezes eu perguntei para Deus: Deus, mas por que eu? A minha esposa canta por mim e por ela, né? E muitas vezes eu questionei: Deus, por quê? Como eu disse, eu tenho 30 anos de caminhada de fé, e eu já trabalhei em várias áreas na igreja. Trabalhei com crianças, com adolescentes, com jovens. Mas o Senhor falou no meu coração: não, eu te quero ali. Que você seja um motivador, que você leve as pessoas a ter uma motivação em me buscar, em ter o desejo da minha palavra. E nessa noite eu quero ser um motivador na sua vida, para que você busque mais, que você tenha o desejo de ver e de olhar para aquele que está sentado no trono, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. É esse Deus que está aqui nessa noite, é esse Deus poderoso que pode fazer muito mais. E o profeta, ele tem essa experiência de ver o trono, de reconhecer os seus pecados. E no verso 8, ele vai dizer, quando o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? Porque precisava enviar alguém para motivar aquele povo, precisava de alguém para trazer uma palavra para aquele povo pudesse despertar. E ele disse: eis-me aqui. E eu quero dizer mais uma vez para o Senhor: eis-me aqui. E você pode dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Independente do que eu estou vivendo. De repente você entrou naquela porta e pensando em desistir, mas o Senhor quer reacender nessa noite uma chama no seu coração. E eu profetizo sobre a sua vida que o seu coração vai estar cheio dessa chama, que você vai sair daqui com o seu coração ardendo por essa proximidade com o Senhor, que o seu coração vai sair nessa noite cheio, e você vai querer testemunhar, você vai querer falar desse amor.
E você vai ter sede por essa palavra, que é o nosso alimento. Estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração. E quando o profeta Isaías, ele reconhece isso diante do Senhor, gera no coração dele um senso de missão. Quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, é gerado no coração dele um senso de missão. Sabe, porque muitas vezes nós até fazemos. Nós fazemos por uma necessidade. Há uma necessidade, então eu faço. Mas acabou aquela necessidade e eu paro. Eu fico paralisado, eu não quero mais. Ou muitas vezes eu faço por uma motivação de poder, que eu quero fazer porque eu quero ter o poder daquilo. Ou eu faço por prazer. E eu falo isso muito para o pessoal do louvor, porque é bom estar aqui em cima, é bom tocar um instrumento, é bom cantar. Mas se eu subir na plataforma somente por prazer, é em vão. Eu tenho que ter um senso de missão. Eu tenho que ter isso queimando dentro de mim. Independente de qualquer coisa eu vou fazer, porque eu amo o Senhor, eu amo a obra do Senhor, porque eu amo as almas que estão perdidas lá fora. Eu quero alcançar essas vidas. Eu amo o Senhor e eu quero me aproximar do Senhor. E quando eu subir na plataforma, eu vou estar cheio, transbordando. Quando eu estiver no meu trabalho, eu vou estar cheio, vou transbordar, e as pessoas vão sentir, e eu vou poder falar, e Deus vai transformar, e Deus vai mudar as vidas. Quando eu estiver na faculdade, as pessoas vão ver a diferença na minha vida, e vão ser impactadas, e o Senhor vai fazer, e o Senhor vai salvar. E eu vou te dar um exemplo de senso de missão. Um bombeiro, ele tem um senso de missão dentro dele. Quando há um incêndio e eles são acionados, eles vão até o local, e se tiver pessoas ali em perigo, eles vão entrar e vão resgatar, e vão apagar aquele incêndio. Eles vão se esforçar de todas as formas, porque aquele é o senso de missão. Ele sabe que ele tem que fazer isso, e ele deseja fazer isso. E assim tem que ser com a nossa vida. Nós temos que agir com esse senso de missão, mas nós precisamos olhar para o trono, olhar para aquele que está sentado no trono, aquele que está calmo, aquele que está tranquilo e diz: meu filho, eu estou contigo, não se preocupe, eu estou cuidando de todas as coisas, eu tenho controle em minhas mãos de tudo. De repente você olha e vê o caos, de repente você olha e vê que não tem mais jeito. E quantas vezes nós pensamos assim: Deus, e agora? O que eu faço? Não tem mais jeito. Eu fui por um caminho difícil. Deus me deu essa palavra já há algum tempo. E a gente sabe que o pregador, ele fica ruminando, né? Acho que até o bispo Marlon falou isso no domingo. E aí quando a gente lê a palavra e a gente fica com essa palavra dentro, e como os animais, né? Eles ficam ruminando. E aí o Senhor vai trazendo
muitas lembranças, muitas coisas. E eu me lembrei de mais de 10 anos atrás. Nós pastoreávamos uma igreja lá no interior de São Paulo. Nós pastoreávamos, mas nós não éramos pastores, éramos missionários. Não tínhamos sido ordenados a pastores. E foi um tempo muito difícil. Nós vivíamos no limite, na total dependência do Senhor. E um certo dia, a Anaísa fez o almoço, nós almoçamos, e ela disse: amor, para janta não tem. E nós não tínhamos dinheiro, estávamos cansados, sobrecarregados, e eu disse para ela: vamos nos colocar de joelho e vamos orar. E nos colocamos de joelho na sala e dissemos: Senhor, estamos aqui fazendo a sua obra, estamos aqui te servindo, o Senhor é poderoso para mudar esse cenário, mas tem que ser rápido, Senhor. E eu falei para a Anaísa: vamos sair, vamos dar uma arejada. E a gente foi para o centro da cidade. E de repente o meu celular tocou e o irmão: ô pastor, eu não era pastor, mas me chamava de pastor, o senhor está em casa? Eu falei: não, estou aqui no centro. O senhor pode vir aqui que eu estou na frente aqui da sua casa, eu tenho algo para te dar. E nós também estávamos orando porque eu ia sair de férias, mas eu não tinha dinheiro para nada. E a gente queria um tempo para descanso. Eu tinha que fazer manutenção no carro, eu tinha que trocar os pneus. E quando nós chegamos, eu convidei eles: vamos entrar, vamos tomar um café. Na verdade eu falei por educação, porque nem café a gente tinha. E eles disseram: não pastor, eu só vim aqui entregar algo para ti. E me deu um envelope grosso. E nós entramos, e quando eu abri aquele envelope, eu fiquei surpreso. Na verdade não era para ficar surpreso, né? Porque Deus, Ele cuida de nós. E aquele valor que foi nos ofertado, fiz manutenção no carro, troquei pneu, viajamos, tiramos um tempo para nós. E naquele tempo nós experimentamos a fidelidade do Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Às vezes Deus permite a gente passar por uma dificuldade, porque essa dificuldade, ela pode ser um divisor de águas, pode nos aproximar, pode fazer com que tenhamos uma experiência poderosa com o Senhor, como teve o profeta Isaías. Nós temos muitas experiências nesse sentido, na dependência de Deus. Não é fácil. Não é fácil abrir os armários e não ter nada. Mas é muito bom experimentar a provisão vinda do Senhor. É muito bom. É muito bom se aproximar desse Deus. É muito bom depender desse Deus. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus, Ele tem um chamado para a sua vida. Deus, Ele quer que você tenha essa dependência, essa proximidade. Nós como igreja estamos vivendo um novo tempo, mas é um tempo de aproximação com Deus, é um tempo de busca incessante,
É um tempo de compromisso com o Senhor. O Senhor quer que tenhamos experiências poderosas. O Senhor quer que experimentemos coisas maiores. Mas eu preciso dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí, como eu disse no início, geralmente os pregadores falam desse texto, dessa história, com o envio missionário. Mas eu posso ser um missionário onde eu vivo, por onde eu passo. Mas o meu coração tem que estar queimando. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu tenho a sensibilidade de olhar ao meu redor, de olhar a necessidade ao meu redor. O Senhor está sentado no trono, e o desejo dele é que nós olhemos para Ele. O desejo dele é que os nossos olhos estejam fitos no trono. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cumpra os seus planos, cumpra os seus propósitos em minha vida. Que os nossos olhos, que o nosso coração possa estar voltado a esse Deus. Que o nosso desejo seja um desejo ardente por essa palavra, que é poderosa para transformar a nossa vida. Que o Senhor faça com que a gente volte ao primeiro amor. E se alguém aqui ainda não conheceu esse Deus que é poderoso, que possa também entregar a sua vida a Ele, que possa se colocar diante dEle, e ter a certeza que Ele está cuidando da sua vida, que Ele tem o controle da sua vida. E hoje, quando olhamos para o Rei sentado no trono, nós olhamos com o olhar do Calvário, de um sangue derramado na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Quando eu disse que lá no templo havia um véu que separava o santo dos santos, quando Jesus morre na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, aquele véu é rasgado de cima a baixo, e aí é-nos dado livre acesso até o Pai, através da cruz, através de Jesus, de um sangue precioso derramado, nós temos livre acesso ao trono. E quando eu digo: Senhor, me perdoa dos meus pecados, Senhor, eu quero viver os seus propósitos, o Senhor está de braços abertos, porque Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em querer que os seus planos sejam cumpridos em nossas vidas. O louvor pode subir. Muitas vezes nós tomamos uma atitude inversa. Muitas vezes nós tomamos o controle das coisas, com a nossa força, com os nossos braços, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Nós queremos ter o controle.
Porque muitas vezes é mais fácil a gente ter o controle na nossa mão. Mas quando nós colocamos esse controle nas mãos do Senhor e pedimos a direção do Senhor para as nossas vidas, nós seguimos a nossa caminhada, o nosso propósito, de uma forma mais rápida, de uma forma mais plena, e nós erramos menos. Nós podemos olhar para o trono, nós podemos olhar para esse Rei Celestial e adorá-lo e dizer: Santo, Santo, Santo é o teu nome. O Senhor é o Rei dos exércitos, a sua glória está sobre toda a terra.